o assunto que está colocado, o centro, a arquitetura moderna no centro, e quer dizer, vista do ponto de vista do patrimônio histórico, cria um problema interessante, né? Quer dizer, o moderno como patrimônio, que a gente demorou muito para chegar na ideia de que o moderno é que precisava ser preservado numa cidade com as características de São Paulo, né? O moderno, o patrimônio muito tempo ficou procurando casa de taipa, coisas que São Paulo produziu muito pouco. E o moderno em São Paulo faz todo sentido, né, a preservação. Bom, esse moderno que a gente conhece em São Paulo, que está localizado bem próximo daqui de onde a gente se encontra agora, ele não é resultado de uma frente de batalha que foi a arquitetura moderna pensada pelos grandes arquitetos do momento. É uma frente dentre outras. Eu acho que a conjuntura favorável que se colocou a partir da década de 30, passou a década de 40, chegou a década de 50, a década de 60 ela começa a se dissolver, é uma conjuntura que implica na questão da mudança do padrão socioeconômico e, sobretudo, produtivo da cidade de São Paulo. Nós estávamos deixando para trás a capital do café para iniciar o processo da grande industrialização. Essa mudança, ela tem um papel quase fundamental naquilo que a gente foi enxergar como arquitetura moderna, porque ela foi trazer questões novas, ela precisava de uma nova cidade. Nós sempre, os arquitetos gostam de balizar, às vezes, a história da cidade, a história do urbanismo, até da arquitetura, pelos ciclos econômicos. Só o ciclo econômico também não dá conta, porque tanto tivemos ciclos agora, uma mudança importante da cidade terciária, que chegou lá embaixo, da Faria Lima e depois na Berrini, etc., e que não trouxe essas novidades que foram colocadas aqui. Então, que conjuntura é essa que se colocou aqui? A primeira questão, eu acho que é aí o ciclo econômico, quer dizer, a cidade capital de um novo modelo produtivo, etc., é uma coisa importante. O Prestes Maia, ele volta aqui com toda a força para falar desse período, porque essa região da arquitetura moderna que nós estamos percorrendo, etc., ela está muito vinculada ao projeto de avenidas, ao plano de avenidas, e está mais ainda a um aspecto do plano de avenidas que foi o perímetro de radiação. O que é o perímetro de radiação? É esse grande anel proposto que abarca a área, o centro antigo, o triângulo, e abarca também aquilo que nós chamamos de centro novo. A ideia dos grandes perímetros vinha, quer dizer, praticamente era um modelo de pensar a cidade que vinha do século XIX. Paris foi pensada assim, Berlim foi pensada assim, Viena. Quer dizer, é um modelo de pensar a cidade produzindo um grande anel. Em São Paulo fez todo sentido naquele momento, que tratava-se de expandir o centro. O centro estava congestionado e a produção que o novo modelo econômico pedia precisava de espaço dentro da cidade. E esse espaço estava aqui no centro novo. O perímetro de radiação é um elemento que tem, assim, pessoas que viam no Prestes Maia uma pessoa muito ligada ao mercado, ao capital, aquele que queria uma modernização a qualquer preço na cidade. Um grupo que se colocava contra achava que ele estava destruindo a área central. Mas o perímetro de radiação se concretizou. E ele, o que ele trouxe? Ele trouxe grandes avenidas. São Paulo não tinha, até aquele momento, uma avenida do porte da Ipiranga, da São Luís, das avenidas que fazem esse grande anel que começa, vamos começar aqui pela Ipiranga, São Luís, subindo, produziu 3 viadutos enormes para poder vencer a cota do vale, chega lá em cima na João Mendes, desce até o Parque Dom Pedro, percorre o Parque Dom Pedro, pega a Senador Queiroz e volta para a Avenida Ipiranga. Esse anel, ele teve a capacidade, precisa segurar isso? Eu estou suando já. E eu falo muito com a mão, isso aí vai acabar caindo já. Bom, tudo bem.
Então, esse grande anel, ele criou um modelo para a cidade, essa cidade radioconcêntrica, que a gente reclama dela, etc., e criou a possibilidade de buscar ruas antigas que levavam para os bairros, conectar nesse anel. Então, criou um padrão, criou um modelo de cidade, criou um destino para São Paulo, eu diria, porque esse foi uma coisa de uma força extraordinária. Mas, junto com esse anel moderno, né, pelo qual passava já uma ideia de cidade contemporânea, etc., ele se juntou um modelo de edificação, que foi o arranha-céu. A ideia do arranha-céu chega em São Paulo dentro do programa do Prestes Maia da Perimetral. E o arranha-céu em São Paulo, quer dizer, todo mundo fala, bom, mas já tinha o Martinelli, mas o Martinelli não tem nada a ver com esse arranha-céu que chegou no momento da Perimetral. Porque esse momento da Perimetral era o arranha-céu estimulado para um programa novo. Isso que eu acho bonito, não é só um arranha-céu qualquer, um edifício alto. Era um programa de escritórios para atender ao novo modelo produtivo que estava se instalando em São Paulo. E São Paulo foi além, porque o primeiro grande modelo que a gente teve foi o edifício Ster. E o edifício Ster, ele se deu antes da chegada das legislações, das diversas legislações que o plano de avenidas trouxe. Ele foi feito a partir do Código Arthur Saboia, que era um código que a gente vê quanto ele era moderno, porque ele possibilitou a construção de um edifício com as características do edifício Ster. E esse programa, ele tinha uma função que era a função de estabelecer, ao longo desse perímetro de radiação, uma cidade que tivesse uma monumentalidade evidente. A procura de monumentalidade, ela foi a marca, né, de toda a legislação feita pelo Prestes Maia. Então, a tipologia construtiva, o arranha-céu, o programa, a torre de escritórios e a monumentalidade, elas criaram um elemento que esse eu acho que a gente precisa, quando quiser falar em preservar o centro de São Paulo, a arquitetura moderna, por muita ênfase nele, que é o uso misto. O uso misto, que não era algo muito experimentado na cidade de São Paulo, onde você põe comércio, habitação, escritório, etc., dentro de um mesmo edifício, e que você produz aquilo que a gente chama da permeabilidade urbana, que foi produzida a partir de uma legislação que colocava o térreo numa grande evidência. O Argan sempre dizia, ou escreveu mais de uma vez, que a cidade dos negócios, ele falava das cidades americanas, elas dependem do arranha-céu e do seu programa de torre de escritórios, né? Então, aqui a gente teve um momento onde essas coisas se conjugaram. As grandes avenidas, os arranha-céus, o programa, a mudança do padrão produtivo, a altura mínima, por exemplo, uma coisa que é fantasticamente inovadora, no perímetro de radiação, não era permitido uma altura aquém de 40 metros. A altura mínima desapareceu na cidade de São Paulo. Em Anhangabaú, quando estavam construindo lá há pouco tempo uma loja de, sei lá, no máximo 2 andares, 18 metros quadrados, eu acho, 18 metros de altura. Bom, mas, de qualquer maneira, aí entra também a qualificação dos espaços públicos, que eu acho uma coisa de uma importância enorme. E, por fim, tem a pergunta, o que a gente quer preservar ao preservar a arquitetura moderna no centro? A gente quer preservar não mais um modo de vida, porque aquele modo de vida ele não é mais o nosso modo de vida. A sociedade contemporânea ela está ligada a outras questões. A questão fundamental que a gente tem que preservar são as lições que foram organizadas naquele momento, naquilo que eu chamo, que é o contraponto um pouco do que São Paulo nas alturas coloca. São Paulo nas alturas, eu estou falando, foi a ideia da produção de um chão que conectava
a rua, o pedestre, o transporte público, porque também lá se produziu uma vontade de que o transporte público nessa área fosse feito através do ônibus elétrico. O ônibus elétrico nasce junto com o perímetro de radiação. E eu gostaria de enfatizar que, hoje, a gente tem um caminho traçado que eu acho importante. Eu acho que o plano diretor de 2014, ele trouxe 2 instrumentos importantíssimos que podem nos fazer preservar o centro, não pelo tombamento, mas pelo estímulo àquilo que ele trouxe de bom, que é a fachada ativa e a fruição pública. São 2 instrumentos muito importantes que eles estão ultra presentes, se a gente for olhar nesses edifícios. Então, a preservação do centro, hoje, ela está completamente inserida naquilo que é a coisa mais importante para a cidade, que é o seu plano diretor. Muito mais do que sair para uma gestão de patrimônio puro e simples. Obrigada. Olá, boa tarde. Muito obrigado, Monolito, Arquifuturo, Urbem, professora Regina. Aliás, tenho que agradecer aqui pessoalmente que, na pesquisa para o São Paulo nas Alturas, eu perdi a conta de acadêmicos e afins que não quiseram falar ou não quiseram me dar entrevista, porque eu era jornalista. Alguns até diziam, não, isso daí não é a sua área. E a professora Regina não só compartilhou a área dela, mas assim, acompanhou todos os momentos, desde quando eu comecei a pesquisa até literalmente final, quando estava pronto. A professora Regina foi a primeira a ler o livro já pronto e corrigiu algumas coisas. Olha, está faltando isso aqui, está faltando isso acolá. Então, muito obrigado aí, pessoalmente. Sobre preservação do patrimônio moderno, eu vou sair um pouco do centro para tentar trazer esse debate. O Compresp negou o tombamento recentemente daquela vila do Flávio de Carvalho, lá nos Jardins, na Alameda Rocha Azevedo, com a Lorena, ministro Rocha Azevedo com a Lorena. E não causou barulho nenhum. Eu lembro que a explicação era que não, o conjunto está muito adulterado, tem só 2 casas em perfeito estado, mas as outras não. Então, não tombamos. O que significa, aliás, as poucas reportagens à época, que, inclusive, essas 2 casas poderiam ser demolidas. Numa boa. Flávio de Carvalho, casas modernistas, nos Jardins. As pessoas passam, olham. Flávio de Carvalho, muito além da arquitetura, é assim, um dos grandes nomes do nosso modernismo. E qualquer casarão. Aliás, veja a celeuma em torno do castelinho da Rua Apa, e aí vai prefeito, vai governador, todo mundo tira foto. Assim, o grande feito do castelinho da Rua Apa é que teve um assassinato ali, né? Então teve um assassinato, virou algo histórico, assim, o nosso lado macabro. Agora, não lembro, além do assassinato, que outra grande coisa aconteceu ali, ou quem projetou, ou qual foi a grande ideia. Isso para falar que a arquitetura moderna, ainda que tenha sido aí uma linguagem onde o Brasil esteve na pole position, onde o Brasil chegou ao MoMA com ela em 43, onde o Niemeyer chegou à ONU, onde nós fizemos Pampulha, Ibirapuera e outros parques modernos, para muita gente, mídia, sociedade, empresariado, a casinha ou o castelinho, aliás, até a nossa elite, né, constrói castelinhos ainda para morar, a gente demora a entender a importância dessa linguagem moderna. E quando a gente não conhece, fica muito mais difícil de proteger. E nós temos um patrimônio bom demais escanteado. O Conjunto Nacional, aqueles volumes lá em cima no terraço, um deles era o Salão de Festas do Fasano, está há 3 anos vazio. E não está em muito bom estado, e sabe-se lá quando vai ser ocupado. Vários outros prédios modernos incríveis estão vazios.
a Galeria Presidente, aqui na frente do Sesc, a fachada detonada, as pessoas vão lá e tiram 1000 fotos, porque tem aquela cápsula, né, a la Jetsons, mas também está em péssimo estado. Várias galerias do centro e prédios estão quase que implorando por uma reforma, por um retrofit, por novos usos, mas eles ainda não encantam, ou não convencem. Google e Facebook e outros aplicativos vêm para o Brasil, a empresa moderna, que investe, a modernidade para eles é a mesa de sinuca, é o ping-pong, a instalação como lounges, todo mundo trabalha em puff, é ótimo para a coluna trabalhar em puff. Talvez, por não entender de arquitetura, essas empresas modernas têm a decoração moderninha, quase um clichê, mas não arquitetura. É engraçado você ver essas empresas em prédios genéricos da Faria Lima, que podiam estar no subúrbio de Dallas, no subúrbio de Houston, e que não estão alugando, por exemplo, aquele volume do Conjunto Nacional, onde os funcionários teriam a sorte, né, de ver ali a Paulista, tem restaurante por perto, bar, loja, artista, Elvis Presley, o sósia, e por aí vai. Então, eu acho que nós precisamos, como sociedade, conhecer mais esses lugares, levar os nossos amigos, visitar no fim de semana, à noite. Ou seja, uma maldição de boa parte desse patrimônio moderno é que, muito rapidamente, ele ficou em mau estado. O Copan virou um cortiço por algumas décadas, o Conjunto Nacional sofreu um incêndio, quando já tinha até homem sanduíche vendo ouro, compro ouro, nos corredores do Conjunto Nacional, e tantos outros que ainda não tiveram essa virada. A Galeria do Rock teve um grande período aí abandonada, hoje, felizmente, foi adotada por hipsters, millennials e roqueiros. Então, vocês veem que até, ou seja, a Galeria do Rock está do lado de um cinema projetado pelo Rino Leve, o Arte Palácio, um hotel abandonado. Esse prédio foi comprado pela Prefeitura de São Paulo há quase 10 anos. Sabem que 10 anos não dá para ter projeto, né? Então, passaram-se 10 anos e ninguém sabe o que vai acontecer ali. Aliás, o Largo do Paissandu reúne vários prédios abandonados e a Galeria do Rock se mantém viva. Ou seja, um prédio que está do lado de um cinema abandonado, hotel abandonado e de uma loja da C&A, e depois outros prédios abandonados, está ali, vivo, seguro, com diversas tribos, com as pessoas ali no terraço olhando para esse Largo do Paissandu. O patrimônio moderno, quando bem conservado e quando bem administrado, a gente não pode menosprezar a importância de síndicos, bons síndicos, boa administração, bons condôminos. A Galeria Metrópole melhorou muito quando alguns condôminos começaram a lutar, e precisam lutar mais ainda, que ela fique aberta mais tempo, que ela tenha um funcionamento aí, horário prolongado. Aliás, é uma pena que no aniversário de São Paulo, o que o Fernando acabou de falar, que as galerias estejam todas fechadas, né? Onde estão aí as sorveterias, bares, etc. Então, como sociedade, nós temos que olhar para esse período e ter muito orgulho. São Paulo foi uma rara cidade no mundo onde os arquitetos que aprenderam com as lições da Bauhaus, do Le Corbusier, puderam construir rapidamente. Imagina, o Mies van der Rohe teve obras grandes nos Estados Unidos nos anos 50. Ele chegou lá nos anos 30. Ou seja, o Mies, com o cargo que teve lá no Instituto de Tecnologia de Illinois, ele levou 20 anos para ter grandes prédios e grandes construções. Boa parte das cidades americanas ainda estava construindo centros cívicos em estilo neo alguma coisa, com coluna, aquelas colunatas. Aliás, Washington, até os anos 70, ainda construía réplicas do Parthenon. A Europa, por razões evidentes, demorou muito a investir e nem sempre foi tão bem sucedida, né? Está aí a relação da Inglaterra, do Reino Unido, com o seu brutalismo, né? Que, segundo o príncipe Charles, teria que demolir tudo, mas ele não é exatamente um especialista. Aqui não. Aqui nós testamos, construímos e produzimos com uma enorme qualidade. Nós temos que ter orgulho
de um Copan, orgulho do CBI Esplanada, orgulho da Galeria Metrópole e de tantos outros. E acho que ainda é papo para iniciados. E enquanto for papo para iniciados, você não vai ter poder de lobby para sensibilizar o Google e o Facebook para alugarem sedes que tenham arquitetura, que assim que pegue mal assim o grande edifício sustentável onde todo mundo chega de carro, o grande edifício com elevadores inteligentes onde você tem que pegar o carro para almoçar. Tem algo muito estranho no que a gente valoriza e no que a São Paulo aí, do grande capital, das grandes empresas, tem valorizado. Ou seja, o centro de São Paulo, apesar de alguns progressos, a gente tem aí umas 2 dezenas de prédios novos em São Paulo, mas, de novo, como é muito mais fácil construir do zero, e a nossa legislação, a nossa prefeitura, os nossos especialistas, acaba desacelerando demais quem quer retrofitar um prédio. Enquanto retrofitar um prédio for um processo de 8 anos, 8 anos de advogado, de projeto, de PTU, de endividamento, as pessoas vão querer começar a construir do zero. Então, é mais um pedido até do que um debate. Nós precisamos primeiro valorizar para empresas, incorporadoras, construtoras, futuros bancos, aplicativos, agências de publicidade, têm interesse de se instalar nesses lugares. Se a gente vai para uma sociedade cada vez mais de trabalho remoto, de trabalho que você, usando o Wi-Fi, você pode escolher onde você vai trabalhar, eu acho que esse centro tem muito potencial. Se você puder escolher onde trabalha, é bastante diferente trabalhar em Alphaville ou trabalhar numa das galerias aqui do centro. Obrigado. Agora, uma questão que me ocorre é que o patrimônio tomba muito pouco moderno. Muito pouco. Não é? Quer dizer, no fundo, é o que o Raul disse há pouco, as vilas do Flávio de Carvalho estão à deriva, e não só isso, quer dizer, o AMB também, não, né, pode ir para o chão hoje. A gente pode sair daqui e ele está no chão. O Castelinho da Alpa é tombado. E o Compresp, que negou, quer dizer, o tombamento das vilas da Vila do Flávio de Carvalho, outras instâncias superiores, quer dizer, o IPHAN, então, ele é super conservador em relação ao moderno, né? Eu participei de uma seleção de um livro sobre patrimônio, fotografia de patrimônio. O Cristiano Mascaro ia fotografar um monte de coisa, e a gente tinha que eleger alguns modernos em São Paulo, tombados pelo IPHAN. Não tem. Não tem. A FAO-USP não é tombada pelo IPHAN. Né? Então, quanto mais a vila do Flávio Carvalho. Aí eu pergunto, em relação ao centro, em relação à possível preservação de algum tipo de patrimônio moderno no centro, o quanto a academia é preconceituosa em relação àquilo que foi produzido como edifício de escritórios e comércio, e pelos arquitetos que o produziram, aí talvez colocando o Raul na jogada, e desprezando essa produção enquanto linguagem de arquitetura. Quer dizer, o quanto que a nossa academia, não estou falando só da FAO, estou falando da academia de uma forma geral, despreza esse tipo de edificação, não só pelo seu conteúdo, mas pelos seus autores. Por serem estrangeiros. Me encostou na parede, como vocês viram, né? Mas eu acho que eu vou sair. Eu acho que não tem esse preconceito com o moderno, até porque esse moderno do qual nós estamos falando foi produzido por muitos professores da FAO, por gente ligada aos professores da FAO. A FAO estava inteiramente alinhada com esse moderno, né? Agora, eu não acho que o tombamento seja um caminho para a preservação do moderno no centro. Eu não acho. Eu acho que deve ter alguns exemplares que seriam bem-vindo o tombamento, mas é o conjunto que faz a história aqui no centro. Eu acho que, ao lado de um modernista 5 estrelas, pode ter um prédio
mais medíocre. Mas eles estão ali, eles formam um conjunto. Eu acho que não tem cabimento tombar o centro inteiro. Quer dizer, o tombamento, tal como ele é feito hoje, quer dizer, você tem aquela área envoltória, não sei o quê. Você tombar 3 ou 4 edifícios no centro, você de alguma forma cria uma situação de impedimento para conseguir determinadas mudanças, etc. O que eu acho que o centro tem necessidade hoje é de ter programas, eu quero dizer assim, edifícios que possam trazer coisas absolutamente contemporâneas para o centro. Nós não teremos um centro como o da década de 50. Né? E agora, mesmo que a gente tenha um centro, eu vi o Milton Braga falando, o centro pode ser um bairro, né, da cidade. Eu acho que o centro ele dificilmente será um bairro, porque a centralidade que está colocada aqui, os elementos de centralidade são muito importantes, né? Quer dizer, o Teatro Municipal, a Biblioteca Municipal, a Catedral da Sé, quer dizer, a gente começar a alinhar, quer dizer, este é o centro número 1 da metrópole. O que precisa ter é realmente uma conjugação maior, na minha opinião, entre o transporte público de massa de qualidade e o centro. Naquele tempo, o Prestes Maia estava interessado em colocar nessas grandes avenidas um transporte público de qualidade diferenciado para buscar o ônibus elétrico. Eu acho que agora, um programa para o centro, mesmo quando eu comecei a militar nessa conversa do centro, na década de 80, 90, 2000, eu acho que já mudou. Eu acho que hoje já não é mais a recuperação do centro para um modelo de centro. Eu acho que hoje em dia a gente tem que olhar para o centro e dando ao centro o que esse prédio aqui onde nós estamos deu. Quer dizer, é um respiro, é uma possibilidade, é caminhos que vão se abrindo, né? E eu acredito demais na possibilidade de renovação do centro a partir da possibilidade da metrópole inteira, os 20 milhões de moradores, chegarem ao centro com facilidade. Eu acho que hoje já é um lugar privilegiado de acessibilidade. Eu acho que essa acessibilidade teria que aumentar. Então, esses que vão lá para Marginal, vão só de carro, certo? Você já pensou, então, esses edifícios que estão no centro poderem receber essa população, esse tipo de trabalho? Agora, tem uma coisa que a gente tem que levar em conta, que os edifícios modernos, por mais modernos que eles sejam, eles não têm toda a capacidade de incluir no retrofit elementos contemporâneos de tecnologia. Então, eles têm limitações também. Então, eu acho que o bacana não seria ter prédios novos no centro. Prédios novos, que tivessem capacidade de introduzir espalhadamente em terrenos que existem, que eu tenho certeza que seriam capazes de adotar, quer dizer, a possibilidade de, com a mesma qualidade desse passado que a gente tanto se orgulha, ter prédios contemporâneos. Quer dizer, a gente vai para Londres e no meio daquela coisa a gente tem o Shark, né, que é um edifício inteiramente contemporâneo. Eu acho que a contemporaneidade é fundamental. Não, acho que tem áreas do centro que estão congeladas. Isso é ruim para todo mundo, né? Há 1.500 imóveis tombados no centro. O centro de São Paulo deve ser Roma ou Istambul. É um exagero? É um exagero. E é um erro, especialmente quando desses 1.500, quantos deles você tem que manter a volumetria, a fachada, isso e aquilo, com materiais, com mestres de obras, com produtos que já não existem mais, ou que se existem são caríssimos. Então, a gente prefere um preciosismo no papel, enquanto esse patrimônio está se esfarelando, mas ai de você se quiser restaurar e não trouxer o mosaico italiano. Aí você está ferrado. A gente tem que aprender um pouco essa flexibilidade. Ou seja, 1.500 imóveis tombados não fazem sentido. Eu estive hoje de manhã lá no Parque Dom Pedro, num evento da CBN. Você vai andando no Parque Dom Pedro, né? Até eu sou destemido.
você vê ali uma série de escombros tombados, né? O antigo hospício manicômio, que hoje é quartel da PM, que está apenas 23 anos abandonado, que é do início do século XIX, ele é tombado. E uma vez eu perguntei para a PM, aí o projeto de vocês, não, está sendo avaliado pelos órgãos do patrimônio, ou seja, um gerúndio eterno, né? Talvez até eles tenham mentido, mas a gente sabe que no dia que alguém quiser fazer algo ali antes que caia, vem aí sim, vem uma brigada dos puristas e dos perfeccionistas. Se desmoronar, tudo bem, mas se você quiser trocar uma janela que seja um pouco diferente, você é um criminoso. A gente tem que aprender, e o que falta é bom projeto. Falta bom projeto. Eu até entendo o temor de... Ao contrário do Deschard, lá em Londres, você coloca lá um prédio do Renzo Piano numa área histórica. É que a gente já viu, assim, eu sou de Santos, e eu lembro uma memória minha de infância, pré-adolescência, é quando deixaram um prédio lá pavoroso ser construído em frente à Bolsa do Café, que é o grande prédio de Santos. E era um escândalo, assim, de tão ruim, assim, o auge do pós-moderno maluquete. E lá está o prédio, assim, amarelo gema, e está na cara, as ruas são muito estreitas na cidade antiga. Então, é claro que enquanto a gente permitia a construção de horrores, eu até entendo, não, a área envoltória, você vê, né? Do lado do MASP foi construído um prédio de escritórios, que é um banheiro gigante, né? Aquele revestimento de banheiro de shopping dos anos 80. Porque banheiro de shopping de hoje em dia é mais transadinho. Então, se na Paulista, do lado do MASP, alguém tem um terreno que era um estacionamento lucrativo e tem a ideia de fazer ali um banheirão vertical, eu entendo esse debate, mas o debate tem que ser como os conselhos, como os órgãos de preservação, o que eles permitem. Ou seja, é péssimo congelar, porque o imóvel sem uso cai, ou se torna mais caro ao longo do tempo para ser restaurado e preservado, mas também ter algum tipo de negociação. Isso acontece na Cidade do México, acontece em Barcelona, acontece em Nova York, uma negociação do poder público do que pode ser construído. Se quando o banheirão gigante foi aprovado, e sei lá se foi no governo Marta ou no governo Kassab, ninguém falou que estamos permitindo esse prédio do lado do máximo, mas olha, esse projeto não. E discutir, isso acontece em Nova York, a cidade capitalista, liberal, fundada por piratas holandeses. A secretária de Planejamento Urbano de Nova York, durante 12 anos, ela falava para os incorporadores, não, mas esse projeto não. Eles diziam, não, mas é o seu gosto. E ela dizia, eu vou achar algo aí, algum parágrafo que diz que esse projeto não. E eles percebiam, não, a gente tem que trazer um projeto bem feito, bom, não o copia e cole de um programa pouco inspirado de computador. Acho que a gente precisa dar aí mais flexibilidade. Como melhorar o centro e, ao mesmo tempo, incluir, quer dizer, a vida que ele tem, né? Quer dizer, no fundo, o centro é um espaço, de certa forma, muito vivo, né? Ele tem muitas atividades que não mais, talvez, identificados pela elite, mas a gente anda pelas ruas, ele tem muita vida, muita festa, muita... Como fazer transformações onde se incluam todos, né? E aí eu estou incluindo, lógico, a elite também. Quase um desafio, né? Mas eu acho que o centro, desde o primeiro momento, quando apareceu para mim a revitalização do centro, eu dizia assim, gente, para revitalizar precisa estar morto, e o centro não estava morto. Aí eu comecei a frequentar à noite, vim algumas vezes à noite, e à noite, realmente, ele praticamente está parecendo uma coisa ameaçadora. Então, o centro precisaria ter atividades 24 horas, ter atividades ao longo do dia, ter um espaço... Quer dizer, o centro é o espaço privilegiado do pedestre, tudo isso a gente sabe. Aqui, eu acho que a gente tem um manancial de possibilidades de projeto no centro. Agora, essa pergunta que você está fazendo, quer dizer,
o centro se tornou um pedaço popular da cidade. Em que momento? Se a gente parar para pensar, não tem ninguém aqui da minha idade, né? Quer dizer, quem que vinha no centro? Você, mais moça. Você veio para o centro na década de 50, de 60? Não. Então, você não é mais moça. Então, bom, de qualquer maneira, o centro era o espaço da elite. E, num determinado momento, eu me lembro que tem uma frase do Antônio Cândido, que eu não sei em que livro que está, que ele fala que o Anhangabaú era o espaço democrático, porque ali se cruzavam todas as classes sociais, etc., etc. O viaduto do chá. E o centro foi se tornando, se a gente fizer um gráfico, né, mais popular, a partir do momento em que o centro ganhou uma organização que o transporte público, no caso, o ônibus, né, não era nem mais o bonde, né, ele chega ao centro em determinados pontos. Né, então, tinha o Parque Dom Pedro, tinha lá embaixo a Bandeira, depois Pedro, ao lado do Correio, quer dizer, os grandes bolsões de chegada do ônibus. E a área central passou a ser percorrida diariamente por 2,5 milhões de pessoas, quer dizer, a população inteira de um país sul-americano, a população de Honduras, atravessando o centro de manhã para chegar nos seus lugares e de tarde voltando. E essa forma de organizar esse transporte, ela foi muito prejudicial para o centro. E ela gerou um outro problema, que foram os calçadões. Os calçadões entraram em cena para resolver um problema dessa multidão que atravessava diariamente a área central com qualidade muito baixa, porque não conseguiam circular, etc. O conflito que tinha nessa área era o conflito dessa população, que era 2,5 milhões na década de 80, eu não sei hoje se continuou, que desciam no Parque Dom Pedro, caminhavam até Bandeiras para ir para a Zona Sul, ou desciam em Bandeiras e até o Parque Dom Pedro para poder ir para a área, para o setor leste da cidade. Então, a partir de um dado momento, a forma como o transporte foi organizado em São Paulo foi responsável pela deterioração da área central. Né? E a gente tem uma enorme possibilidade agora com a chegada de novas linhas do metrô. A rede futura do metrô é a possibilidade de reorganizar a acessibilidade e o fluxo na área central. Eu, pessoalmente, eu estou só respondendo ao que o Fernando perguntou, mas eu queria fazer uma parêntese que eu sei que vai ser extremamente impopular. Eu não concordo totalmente com o Raul nessa questão da censura estética. Eu acho que uma boa cidade, ela aguenta edifícios sem qualidade também. Eu acho que faz parte da cidade. Eu acho que faz parte. A gente... vocês não têm ideia do que era para uma população, por exemplo, para a minha geração, os edifícios do Artacho Jurado. Eles eram um horror, né? Aquela coisa meio Miami, espalhada pela cidade, etc. Agora é cult. Né? O Raul gosta. O Raul gosta. Então, o Raul não pode estar nessa equipe que vai falar esse projeto não. Eu acho isso totalmente inviável. Eu acho que uma cidade, se ela tem qualidade, o edifício amarelão lá que você descreveu, ele está lá, ele faz parte. Quer dizer, eu acho que essa eugenia urbana não é muito... não deve ser procurada dessa forma. Mas deixa eu aproveitar. Não, eu vou ajudar, eu vou provocar, não vou deixar você falar antes de eu provocar. Não, justamente a minha pergunta é em relação à censura, né? Porque, no fundo, a arquitetura nada mais é do que um espelho muito cruel da sociedade, da nossa ignorância ou da nossa sabedoria, né? Então, como censurar um prédio ao lado do MASP? Quer dizer, por quê? Por quem, né?
Por quê? Por exemplo... Porque isso, Artaxo Jurado seria censurado nos anos 50. Tem um grande exemplo. O Baixo Augusta se tornou Baixo Augusta graças a uma geração de jovens que já não procurava a paquera na praça de alimentação dos shoppings e que usava as calçadas de bares, botecos e afins muito baratos, onde você podia tomar vinho em copo de plástico, cerveja em copo de plástico e usar o espaço público. A Prefeitura de São Paulo, as autoridades, permitiram ali, não um, não dois, não três, uns 20 prédios, tanto na Frei Caneca, como na Augusta, como nas paralelas, com estacionamentos acima do térreo, 3 andares de garagem, 4 andares de garagem. O que, na prática, você mata é a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, você é atraído e o metro quadrado se valoriza porque a juventude está usando as calçadas e você vai lá, com a sutileza de elefante, e mata. Se a prefeitura, e aí não é uma questão estética, é se a prefeitura achar que a arrecadação sempre manda, e não na cidade que a gente constrói, a gente vai continuar permitindo tudo desde que o caixa da prefeitura seja beneficiado. Ou seja, não é se a arquitetura A ou B é bonita, sofisticada, minimalista. Esse prédio faz mal para o entorno? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. A gente não pode, é difícil de responder, mas eu acho terrível, na mesma cidade, onde os bombeiros levam 5 anos para dar um alvará, tem restaurante, aliás, tem discotecas, né, que abrem, fecham, todo mundo podia morrer lá dentro, sem a vara de bombeiros. Que a gente permita prédios de 30 andares e 40 andares sem que ninguém tenha olhado o impacto, inclusive impacto visual. Ou seja, garagens, andares de garagem acima do térreo são impacto visual. Então, tem aí é um paradoxo. A gente se preocupa com o piso do hall da casinha dos anos 20 e a gente permite um prédio gigantesco desde que pague uma bela outorga onerosa para a prefeitura. É nesse sentido que eu falo aí da censura. Ou seja, a prefeitura não pode pensar apenas como uma máquina arrecadadora. Diante dessa temática, afinal, quer dizer, o que a gente preserva do centro? Né? Como eu falei, o edifício Ster, que você citou no início, quase foi ao chão. Né? Qual que é o limite do que realmente o patrimônio precisa tomar conta e o do que a sociedade, como o Raul ponderou no início, precisa entender e precisa valorizar e preservar? Vocês estão fazendo umas perguntas tão difíceis, mas eu acho que não é o patrimônio que vai salvar o centro. Não é o patrimônio. O que pode salvar o centro é um código de obras bem feito. É uma lei de uso e ocupação do solo bem feita. É o plano diretor ser responsável, bem feito, realista. Eu acho que, quando eu falei da fruição e da fachada ativa, são dois instrumentos fantasticamente importantes e que estão em todos esses edifícios de qualidade que a gente está falando. Entende? Eu acho que é o contrário, a gente não tem que ir lá e preservar, a gente tem que criar situações virtuosas na legislação. Eu acredito bastante na legislação hoje em dia, porque está fora de controle tudo, a legislação é um canal razoavelmente importantíssima e razoavelmente neutro, às vezes, porque não vai entrar na questão da cor da tinta, entendeu? Mas o instrumento-chave vai ser a forma como o plano diretor se organiza em relação ao transporte público que cruza o centro, o metrô. Então, a relação entre metrô e que eles chamam de eixos de estruturação, né? Que são os eixos principais do plano, aquilo pode trazer, a médio prazo, uma figura nova para o centro. Eu não acho que vai ser um projeto saído da mão de um arquiteto, numa prancheta ou numa tela de computador, que vai fazer essa diferença. Eu não acredito nisso. E uma outra discussão, aproveitando, aliás, o que a professora estava falando, e a gente está competindo aqui, quem dá a declaração mais impopular, a gente precisa
Eu defendo... Você está ganhando, Raul. Quer? Está ganhando. Estou ganhando? Ah, então, não, agora mais um gol. Temos que declarar uma moratória já de centros culturais no centro de São Paulo. Eu sei que a superpopulação de curadores da cidade vai ficar muito brava, mas se cada prédio histórico, tombado ou não, do centro, a única ideia que a gente tem como sociedade é criar o enésimo centro cultural, a gente não vai ter moradores aqui, não vamos ter empregos aqui, não vamos ter uso noturno e pouco nos finais de semana. Ou seja, é inacreditável que prefeitura, governo do estado, grandes bancos, etc., só pensem em centro cultural. E o centro cultural, aliás, o próprio Parque Dom Pedro, né? Assim, em 2050, a Casa das Retortas vai ser um museu, o quartel da Polícia Militar um outro museu, e não sei que outro museu. Chega, a gente não tem tanto acervo para tanto museu. Há dezenas de prédios vazios no centro. Alguns até restaurados, que é o maior crime, né? Se restaura o Palácio dos Correios e deixa vazio. E a ideia é, não, quando não for vazio, vamos botar um museu lá dentro. A Galeria Prestes Maia também é um outro museu. E vai museu, alguém vai querer inventar o Museu do Mapping. A gente precisa ter gente morando no centro, morando à noite. Elas vão dar mais segurança à cidade do que se você colocar uma guarita em cada esquina. Até porque os arrastões em São Paulo sempre aconteceram em prédios chiques com guarita e com muro muito alto. É um estudo bastante curioso, né? Você cria aí uma fortaleza, coloca os crocodilos na frente e ainda assim as gangues invadem. O centro precisa de mais gente, estudante, aposentado, família com crianças. Então, tomara, e aí nisso eu também continuo provocando os arquitetos, porque não sei se o meu Facebook é um bom termômetro, mas sempre que surge algum prédio aí abandonado, a mensagem dos arquitetos deveria ser um centro cultural, deveria ser um museu. Eu fico pensando, será que há tanto dinheiro da prefeitura, do governo estadual? Será que o nosso saneamento básico já vai tão bem para a gente achar que tem dinheiro sobrando? Bom, vamos ver aqui. Olha lá. Além de preservar o centro, como evitar novos horrores, como a Faria Lima e a Berrini? Aí, uma pergunta, acho que para o Raul aqui, e também a Regina, que falou dos horrores da Berrini. Esses dois corredores excluem os pedestres e acabam com a fruição. Olha, a primeira vez que eu andei na Nova Faria Lima, na década de 80, eu, colega minha da FAO, aquilo se chamava uma avenida. Aí eu me lembro que a gente conversou o que é uma avenida, né? Uma avenida é um leito carroçável, é um meio-fio, é uma linda calçada, né? É um tipo de iluminação, um tipo de vegetação. Uma avenida não é um esgoto de automóveis, né? Então, eu acho que o grande problema da Faria Lima não é a arquitetura, da Berrini não é a arquitetura. Eu acho, a total ausência de lugar, de espaço público, de verdade, entende? De edifícios que tenham relação com esse espaço público. Eu acho que é uma questão, quer dizer, o horror que é aquilo. Vamos pensar um pouco. Por que aquilo é um horror? Aquilo é um horror porque você só chega lá de automóvel. Aquilo é um horror porque realmente não foi desenhada a calçada. Não tem projeto de cidade. Ali falta projeto urbano. Ali tem projeto de lote edificado, né? Mas não tem, ali realmente em alguns daquelas áreas, você não tem projeto de cidade. O horror para mim não é o skyline daquela área, quando você passa de longe é até bonito, mas é a ausência de chão minimamente projetado. Como dosar empreendimentos com fachada ativa, com uma sociedade acostumada a viver em condomínio clube? Digo isso porque vivo na Roosevelt e sei como é difícil e conflituosa essa convivência entre moradores e usuários. Educação, educação, educação. Ou seja, eu conheço amigos super baladeiros da Vila Madalena que têm pânico quando chega o carnaval,
porque toda a multidão urinava na porta da casa desses amigos. Ou seja, o nosso déficit de educação é tão grande que a gente até pode desenhar prédios multiuso ou bairros multiuso, né, o ideal, mas enquanto as pessoas ainda não forem suficientemente educadas, é claro que na Praça Roosevelt, às 4 da manhã, dependendo da manobra de skate, você vai acordar as pessoas. E as pessoas têm que trabalhar, ou muitas delas têm que trabalhar. Então, esse equilíbrio tem que ser mais sintonizado. Só que, de novo, ou seja, um estágio aí civilizatório, né? Ou a gente tem a polícia militar, que primeiro bate, depois pergunta, ou a gente tem o fiscal do PSIL, que quer a caixinha, ou você tem aí estabelecimentos sem alvará por anos, e são presas fáceis, né? Como você não tem alvará de funcionamento, você está na mão de muitos fiscais. Isso é civilizatório, mas eu acho que dá para ter essa mistura sim. A maior prova é a Paulista. Há 10 mil moradores na Paulista. A Paulista é uma avenida fortemente residencial, com prédios enormes, aliás, alguns deles com centenas de apartamentos, como Santo Honoré, como Baronesa de Arari e outros. E tem o Pauliceia, São Carlos do Pinhal, e o Três Marias e vários. E esses prédios não estão vazios. Na Paulista a gente conseguiu. Para mim, o que me choca mais é o que veio depois da Paulista e que a gente demonstra não ter aprendido. O problema da Faria Lima ou da Berrini é você ter aí uma dezena de prédios de um único uso, ou 20 prédios de um único uso. Que é claro, se não tiver um único restaurante ali, você vai precisar ter a Romaria da Fome. Ou se não tem lugar ali onde morar, ou há poucos prédios e poucas casas no Brooklyn para morar, elas vão ser caras demais. De novo, acho que a Paulista, apesar, ela também tem problemas, a gente está no Brasil, não estamos na Noruega, mas a Paulista é o exemplo que nós conseguimos fazer prédios de luxo, prédios de kitnet, prédios de escritórios, tem loja Marisa, loja Renner e tem o Spot. Tudo no mesmo lugar. Ou seja, é um desafio, aliás, ao nosso classismo brasileiro, que pobres e ricos correm lá no domingo quando está fechada por trânsito. Isso é um grande, grande avanço. O problema é que a gente não conseguiu espalhar esse modelo, nem na Faria Lima, nem na Rebouças, nem na 9 de Julho e tantas outras. Olha, tem alguns motivos históricos, né? Em 57, várias leis de zoneamento impedem o modelo do Conjunto Nacional. Ou seja, em vez de a gente abraçar uma ideia que estava lá na prancheta, estava lá aprovada, a gente foi no caminho oposto. Ou seja, naquela década de 50, quando o Conjunto Nacional foi erguido, e a gente tem que lembrar que em 57 já estava inaugurado lá aquele volume horizontal, o Seagram Building de Nova York foi construído. E o Seagram Building tem aquela grande praça lá, porque o prédio está recuado. Em 61, o zoneamento de Nova York roubou a ideia lá do Mies van der Rohe e colocou na lei. Olha, os prédios que criarem uma praça vão ser estimulados. Aqui a gente não aprende com os bons exemplos. Esse é o problema. A gente criou leis que, na prática, inviabilizariam do Copan ao Conjunto Nacional, que são aí os nossos dois grandes marcos aí multiuso. Aí, claro, o mercado quer ganhar dinheiro. Ele vai construir de acordo com certas regras. Se o poder público diz que a regra certa é São Paulo virar uma Los Angeles, e eu não estou falando, não basta a gente falar, nossa, mas que burrice nos anos 50. Gente, em 2014, metade do Jardim Europa, ou até mais da metade, né, colocava faixas enormes na porta de casa, dizendo zona estritamente residencial. Não queremos comércio. Ou seja, as pessoas querem um bairro que os seus filhos e os seus netos não vão querer morar. Porque não vai ter o café na esquina com Wi-Fi. Não vai ter o ponto de encontro. Ou seja, eles estão desvalorizando a curto e médio prazo o próprio imóvel.
Uma última pergunta aqui que eu vou fazer então para os dois, endereçados aos dois. Os novos empreendimentos priorizam imóveis pequenos, estúdios ou apartamentos de até 1 quarto, isso aqui no centro, né? Aqui, pelo menos, na República e tal. O que vocês acham desses projetos? Eu sou totalmente favorável, porque, aliás, final dos anos 60 até o início dos 2000, o que o mercado imobiliário mais produziu eram apartamentos de 2 e 3 quartos. E logo 2 ou 3 quartos tem uma certa metragem, mesmo que o próprio mercado tenha começado a compactar tanto que tinha, sei lá, 70 metros quadrados com 3 quartos, ainda assim pesa no orçamento. Ou seja, não é para todo mundo, tanto que a cidade informal, a cidade distante foi crescendo. Então, a gente precisa ter, sim, mais imóveis compactos. Não eu sei que muita gente fala, não, mas que absurdo, apartamento de 20 metros quadrados. Se ninguém quiser e ninguém comprar, as construtoras não vão produzir. Assim, as cidades muito grandes, como Tóquio, como Nova York, como Paris, até elite mora em apartamentos pequenos. Até porque a elite ela quer estar perto do Central Park, do Lincoln Center, do High Line, etc. Aqui que a gente tem a ideia que a elite tem que morar numa casa imensa, cheia de empregados e cheia de carros na garagem, e que a gente não vê uma enorme multidão, até de classe média, até com emprego, até com uma certa economia, que não consegue pagar aluguel, não consegue comprar apartamento nas áreas boas. Então, isso, para mim, é uma ótima novidade, até porque vai atrair um público, esse público solteiro, jovem ou recém-separado, divorciado para o centro, que vão poder andar à noite, que são menos temerosos. Eu consigo entender a mãe com 2 filhos no carrinho que tenha medo de andar no centro. Já o jovem que vai morar na kitnet na Praça da República vai achar até divertido andar no meio de bordéis e etc., ou pelo menos não vai se sentir ameaçado. Eu acho que aí, essa sim é uma maneira de trazer mais vida para o centro, aí, de habitação. Tomara que o poder público não atrapalhe, como já aconteceu outras vezes, mas eu acho aí um bom negócio. Então, eu já peço para a Regina fazer as considerações finais dela e depois passo a palavra para a Rô para a gente encerrar. Falo do mesmo assunto que acabou de falar? Se quiser desejar. Essa questão da oferta de imóveis de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, não é nova em São Paulo. Na década de 60 tinha uma coisa que chamavam JK, que era Janela e Kitnet. E essa ideia do extremamente condensado, etc., compactado, ela é antiga. Agora, eu acho que, para a gente responder essa questão desse novo público que veio para o centro, eu acho que precisa saber qual é o preço do metro quadrado desses imóveis que estão sendo oferecidos, porque a ideia era povoar o centro de uma maneira muito mais heterogênea. E com esse tipo de oferta, eu acho que é uma oferta muito limitada, porque ela é uma oferta ainda cara, né? E, quer dizer, eu me lembro do projeto que eu acho que tinha que teve uma grande importância e que tinha esse eixo, que era o Casa Paulista. O Casa Paulista era essa possibilidade de você ocupar alguns espaços que ainda estão disponíveis no centro de uma maneira mais heterogênea. Eu acho que só essa população que vai buscar o imóvel ultra compacto pode ser um caminho, e eu imagino caro, eu não tenho esse número. Obrigado pela presença e até a próxima.